Capítulo 196. Traidores. Armadura de batalha Feng Fu. Long Shen soltou um grito dentro de sua mente. Quando ele abriu os olhos mais uma vez, uma estrela flutuava neles. Buzz! O espaço tremeu e as ondas de Ti subiram para o céu. Uma pressão terrível disparou em todas as direções. O atual Long Shen era como uma besta antiga despertada, sua ferocidade sacudindo a terra. A lâmina de fogo em sua mão, que tinha apenas alguns metros de comprimento, cresceu imediatamente para o tamanho de 150 metros. Era como uma lâmina celestial enquanto cortava os dois. Estrondo. Tiexayen e Lei Qiansang foram imediatamente como duas ervas daninhas que foram miseravelmente atacadas. Eles só conseguiram se estabilizar depois de terem sido empurrados centenas de metros para trás. As pessoas ao redor ficaram totalmente assustadas quando viram o ataque de Long Shen. Eles ficaram completamente estupefatos quando viram Tiexayen e Lei Qiansang miseravelmente enviados voando. De pé no topo da montanha estava o ancião Sun. Ele involuntariamente se levantou, seus olhos brilhando enquanto olhava para Long Shen. Ling Yunzi também se comoveu. Que habilidade de batalha poderosa! Isso permitiu que ele liberasse instantaneamente uma força dezenas de vezes maior que o normal. Sua aura atual é quase comparável ao reino da transformação do tendão. Tu Fé levou um choque. Esse poder explosivo era pelo menos dezenas de vezes mais forte do que antes. Como este mundo poderia realmente conter uma habilidade de batalha tão aterrorizante? Depois de enviá-los voando, Long Shen sabia que tinha que terminar isso o mais rápido possível. Dando um passo à frente, ele investiu contra os dois, golpeando ferozmente com sua lâmina flamejante. Tanto Lei Qiansang quanto Tiexayen ficaram absolutamente chocados. Ao mesmo tempo, sua fúria também explodiu. Os dois eram especialistas em transformação de tendão e discípulos centrais também. Mas eles foram miseravelmente forçados a recuar. Anteriormente, eles eram descuidados, apenas brincando com Long Shen como uma espécie de humilhação. Eles nunca pensaram que Long Shen liberaria uma força tão poderosa. Eles não ousavam mais ser excessivamente confiantes. Ambas as horas explodiram completamente. Suas enormes lâminas cresceram explosivamente enquanto atacavam Long Shen. Bum bum bum. As colisões frenéticas daquelas enormes lâminas fizeram com que a terra se dividisse e as pedras voassem, chocando tanto todos ao seu redor que eles tiveram que recuar rapidamente. O atual Long Shen realmente era como um deus da guerra. Na verdade, ele bloqueou todos os ataques de Tiexayen e Lei Qiansang de frente. Mas isso ainda não era o suficiente para ele. Long Shen podia sentir o Ti espiritual de sua armadura de batalha Feng Fu se esgotando rapidamente. Em apenas algumas respirações, ele estaria funcionando no vazio. Hora de arriscar tudo. Long Shen cerrou os dentes e ergueu a lâmina de fogo no ar. Toda a energia dentro de sua estrela Feng Fu surgiu em sua lâmina de fogo. Sua lâmina de fogo imediatamente começou a crescer loucamente. As runas em cima dela ficaram cada vez mais claras. Divida os céus. As expressões de Lei Qiansang e Tiexayen mudaram. Eles reconheceram esse movimento como o que Long Shen havia usado para derrotar Guixia. Agora Long Shen o estava usando novamente e era ainda mais poderoso do que antes.
Ambos ficaram dormentes por dentro, explodindo rapidamente com todas as suas forças sem deixar o menor resquício. Mundo da flecha de água. Thunderblade destruindo o espaço. Ambos trouxeram seus movimentos mais fortes. 3 luzes colidiram no ar. Uma energia aterrorizante explodiu, fazendo as pessoas ao redor voarem. Aqueles que estavam muito perto desmaiaram diretamente. Quando aquela onda de Ti de reação o atingiu, Long Shen já estava impotente para resistir e saiu voando. Quanto a Lei Qiansang e Tiexayen, eles também não estavam em melhor situação do que ele e enterrados sob o solo. Long Shen respirou fundo. Sua lâmina de fogo desapareceu completamente junto com seu anel divino. Seu Ti espiritual estava quase esgotado. Erguendo a cabeça para olhar o bastão de incenso, viu que estava prestes a chegar ao fim. Proteja o porta-bandeira. Long Shen de repente soltou um grito alto quando viu que havia pessoas atacando Guo Ren. No momento, havia apenas pessoas de 20 e poucos anos ao lado de Guo Ren. Ouvindo seu grito, eles cercaram Guo Ren apressadamente, lutando freneticamente contra aquelas pessoas. Morrer. Long Shen foi repentinamente atingido nas costas e enviado voando por Lei Qiansang. Ele tossiu sangue diretamente no ar. Sem Ti espiritual para proteger seu corpo, seus órgãos estavam todos gravemente feridos, começando a quebrar. Caindo no chão, Long Shen tossiu ainda mais sangue. Mas ele nem se importou com seus ferimentos, ainda olhando para Guo Ren. Ele esperava que aquelas pessoas fossem capazes de suportar apenas mais algumas respirações. A vitória estava ao seu alcance. O coração de Long Shen estava prestes a sair do peito. Este assunto dizia respeito a todos os seus futuros. Tiexayen olhou friamente para ele e zombou: Long Shen, você se lembra? Eu disse que faria você se arrepender de ter nascido neste mundo. É hora da minha vingança. Agora. Ouvindo Tiexayen gritar de repente, a expressão de Long Shen mudou de repente e ele rugiu: cuidado, Guo Ren. Guo Ren tinha acabado de ouvir seu aviso quando sentiu uma dor aguda nas costas, fazendo-o vomitar sangue. Guo Ren viu que esse atacante era na verdade alguém que o protegeu o tempo todo. Você? Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, sua costela direita foi atingida por outra pessoa, os sons de ossos quebrando fazendo as pessoas estremecerem. De repente, ele sentiu suas costas ficarem mais leves quando seu estojo de bandeira foi arrancado. Guo Ren realmente ignorou sua dor freneticamente e agarrou a caixa da bandeira, querendo agarrá-la de volta. Isso era algo que determinaria o destino de todos. Além disso, ele havia prometido a Long Shen que protegeria o caso da bandeira, mesmo que ele morresse. Ele o segurou com força. Bastardo, solte. Essa pessoa tentou puxar várias vezes, mas não conseguiu liberá-lo. As duas pessoas, que o haviam atacado primeiro, agora se aproximaram e pisaram em seu braço sem piedade. O som de seus ossos quebrando ecoou. Seus 2 braços agora estavam quebrados, mas Guo Ren ainda não soltou. Bang! Essa pessoa chutou Guo Ren no estômago, fazendo-o vomitar mais sangue e ele foi lançado voando. As pessoas que o cercavam estavam lutando contra ataques externos o tempo todo. Eles nem tinham percebido que algo estava acontecendo atrás deles. No momento em que se viraram para olhar,
aquela pessoa já havia pegado o estojo da bandeira e jogado para longe. Alguém da facção de Guiyang já estava há muito tempo pronto e pegou, colocando todas as bandeiras no caso de sua facção. Dong. O bastão de incenso finalmente queimou e o sino alto significou o fim da competição. Toda a luta parou. Tang Wan'er virou-se para olhar para Guo Ren e viu os sorrisos gelados daqueles 3 traidores. Para ela, parecia que todo o céu e a terra haviam mudado de cor. Long Shen, eu já disse que faria você viver uma vida pior que a morte. Agora você acredita em mim, certo? Ha ha ha. A risada desenfreada de Tiex Zayen ecoou por toda parte. Uma tragédia semelhante também atingiu o lado de Ezequiel. 2 de seus discípulos se tornaram traidores, enviando suas bandeiras aos inimigos. Long Shen caminhou lentamente até Tang Wan'er. Vendo sua expressão inconsolável, seu coração doeu. Long Shen, Tang Wan'er abraçou Long Shen e soluçou de dor. Por que é isso? Por que é isso? Ela sempre foi dedicada ao seu povo. Ela nunca imaginou que haveria pessoas para traí-la. Isso a fez sentir ainda mais dor do que apenas perder. Era como se alguém estivesse enfiando uma faca em seu coração. Tang Wan'er, como é? Agora vou te dar outra chance de dar as mãos a mim. Vendo Tang Wan'er ir até Long Shen para chorar, Guiyang ficou realmente furioso. Long Shen olhou friamente para Guiyang. Vou fazer você pagar isso 100 vezes. Acariciando gentilmente Tang Wan'er, Long Shen caminhou até aqueles 3 traidores. Esses 3 se juntaram à facção da Terra do Céu mais tarde, quando Tang Wan'er e Guo Ren foram procurar novos talentos. Tang Wan'er estava cheio de remorso. Ela se odiava por ser tão cega. Ela realmente não sabia como julgar as pessoas. Se fosse Long Shen, ele definitivamente não teria deixado essas pessoas se juntarem a eles. Quanto mais ela pensava nisso, mais dor ela sentia. Desculpe Long Shen, estamos apenas trabalhando para nosso mestre. Quem pediu a vocês que não soubessem apreciar a bondade? Um deles se desculpou, mas todos puderam ver que ele não estava nem um pouco arrependido. Tu Fé se levantou com raiva. Isso é demais. Eu realmente fui cego para permitir que essas pessoas se juntassem ao mosteiro Xuantian. Tu Fé não estava falando apenas desses 3, mas também das pessoas que os usaram. Uma competição honrosa e aberta foi transformada por eles em um jogo de traidores. Isso foi completamente contrário às intenções da competição. O lixo nunca vai se jogar na lata de lixo. Por que você está com tanta raiva? Ling Yunzi apenas tomou um gole de chá levemente. Líder da seita, você quer deixá-los assim? Tu Fé estava claramente enfurecido. Haha, Tu Fé, você também está tão velho agora. Como você pode ainda não ver através do que vai acontecer? Já que o lixo não se joga fora, não precisamos apenas de alguém para limpá-lo, sorriu Ling Yunzi. Você quer dizer, Tu Fé enrijeceu. Só se acalme um pouco. Normalmente, você lidaria com todo esse lixo, mas desta vez você pode descansar e assistir a um show. Venha, beba mais um pouco de chá. Ling Yunzi levantou uma xícara de chá, seus olhos focados em Long Shen. Uma luz dourada brilhou em seus olhos. Se as lendas fossem realmente verdadeiras, ele sabia o que faria. Long Shen nem respondeu às palavras daquela pessoa.
Ele caminhou até Guo-Ren. Atualmente, Guo-Ren tinha fraturas em todos os lugares e sua aura era extremamente caótica. Guo-Ren estava extremamente mal-humorado. Tendo sido atacado furtivamente, ele não tinha nenhuma defesa. Sinto muito, chefe, eu deveria morrer. Eu não cumpri a missão que você me deu. Guo-Ren começou a chorar. Bom irmão, você fez bem. Isso não é sua culpa, consolou Long Shen. Guo-Ren realmente se saiu extremamente bem. Embora ele pudesse parecer um personagem escorregadio por fora, ele era um homem de verdade que cumpria suas promessas. Caso contrário, ele também não teria sido espancado a tal estado enquanto ainda se recusava a abrir mão do caso da bandeira. Naquela época, a única coisa em que ele pensava eram aquelas bandeiras, o futuro e a honra de todos. Ele nem se importava com sua própria vida. Chefe, se eu fosse um pouco mais forte, se eu fosse um pouco mais esperto, isso não teria acontecido. Eu deveria morrer, Guo-Ren soluçou como uma criança. Long Shen gentilmente colocou a mão na nuca de Guo-Ren. Alimentando-o com uma pílula medicinal curativa, ele o deixou desmaiar. Caso contrário, tal impacto não seria bom para seu espírito e poderia até afetar seu coração. Deitando Guo-Ren no chão, Long Shen caminhou friamente até os três traidores. Um deles zombou e inclinou a cabeça para ele. O que, você não aceita isso? Você pode tentar entrar em contato conosco na próxima vez. Mas eu não acho que você terá essa oportunidade. Agora você será para sempre pisoteado por nós, sempre morrendo de fome, ha ha ha. Plop. Capítulo 197. Matando pessoas. Uma luz fria brilhou e o sangue jorrou. Três cabeças voaram para o céu, sangue jorrando de seus pescoços. Quando aquelas três cabeças mais uma vez caíram no chão, aquelas expressões ainda estavam travadas em um sorriso de escárnio ridículo. A lâmina de Long Shen era muito rápida, muito além de qualquer uma de suas expectativas. Aqueles três nunca teriam sonhado que Long Shen os mataria. Pingar. Pingar. O sangue escorria lentamente de sua lâmina para o chão. Aquele som era extremamente leve, mas no campo de batalha atualmente mortalmente silencioso, soava mais como um enorme martelo esmagando o coração das pessoas. Você fez meu irmão sangrar e minha beleza chorar. Minha lâmina impiedosa cortará qualquer traidor. Olhando para aqueles três cadáveres, ele murmurou involuntariamente. Era como se ele fosse um explosivo inflamado. Sua intenção de matar surgiu completamente para preencher o mundo inteiro. Long Shen moveu-se repentinamente, aparecendo diante dos dois traidores ainda estupefatos da facção de Ezequiel. Seus olhos eram completamente escarlates, como algum tipo de besta enlouquecida do inferno. Chegando na frente deles, a terrível intenção de matar de Long Shen quebrou completamente toda a sua coragem. Seus rostos estavam pálidos como papel e eles ficaram horrorizados ao perceber que seus corpos não os ouviam. Eles queriam correr, mas não conseguiam nem se mexer. Não? Plop. A lâmina de Long Shen cortou impiedosamente seus pescoços, cortando suas vozes. O cheiro de sangue encheu o ar. As pessoas ficavam completamente atordoadas ao sentir o cheiro daquele perfume. Matando. Long Shen estava matando pessoas.
todos ficaram completamente horrorizados. Olhando para aquela pessoa tingida de sangue que era como um deus da morte exigindo suas vidas, não havia uma pessoa cujo coração não tremesse de medo. Embora já tivessem passado por uma prova de vida e morte para ingressar no mosteiro, esse era o seu limite. Na frente de Long Shen, cuja intenção de matar estava preenchendo o mundo inteiro ao seu redor, todos sentiram seus ossos tremendo. Algumas pessoas cerraram a boca com força. Isso porque, se não o fizessem, seus dentes batiam involuntariamente. As expressões de Lei Qiansang, Tiexayen e Guiyang mudaram. Eles nunca esperaram que Long Shen fosse tão feroz e matasse outros na frente de tantas pessoas. Na minha vida, nunca vou trair ninguém. Mas também não permitirei que ninguém me traia. Na verdade, ele queria dizer mais, mas de repente sentiu o mundo girar ao seu redor. Tendo convocado a armadura de batalha Feng Fu e usado Split the Heavens, ele já estava sem energia. Ele foi então atacado por Lei Qiansang, deixando-o extremamente ferido. Afinal, ele não estava no reino da transformação do tendão, e seu Ti espiritual ainda estava faltando em comparação com ele. Então, ele viu a cena de seus discípulos de facção os traindo, seu irmão sendo gravemente ferido e Tang Van'er soluçando inconsolavelmente. Sua cabeça zumbia. Uma intenção de matar sem precedentes saiu dele. Esse tipo de intenção assassina não era apenas dele, mas também da vontade dentro de sua alma. Mesmo naquele estado em que não tinha Ti espiritual, ele matou 5 pessoas. Agora que ele havia matado aqueles 5 traidores, ele era absolutamente incapaz de aguentar mais. Ele desmaiou. Mas antes que ele pudesse cair no chão, 2 corpos macios vieram segurá-lo. Um Ti espiritual puro derramou em seu corpo. Ambos Tang Van'er e Ezequiel vieram. Um toque de calor apareceu na expressão normalmente gelada de Ezequiel. Manchas de lágrimas ainda podiam ser vistas em seu lindo rosto. Quanto a Tang Van'er, ela ainda estava chorando. Ao dar Ti espiritual a Long Shen, ela também sufocou as lágrimas. Não chore. Eu já não te disse. Eu me encarregarei de lidar com esses idiotas e você se encarregará de ser linda como uma flor. Se esse grupo de bastardos te faz chorar, eu vou fazê-lo sangrar. Long Shen forçou uma risada. Canalha, você causou um desastre para si mesmo. Tang Van'er não pôde deixar de chorar. Ela não esperava que Long Shen fosse matar outros. Pensando nas consequências, ela estava cheia de tristeza. Ela não conseguia se controlar e tudo o que podia fazer era enviar Ti espiritual para ele. Na montanha Skywood, Ling Yunzi estava observando tudo levemente. Um pouco de admiração apareceu em seus olhos quando ele viu aquela figura semelhante a um deus da morte. Realmente é como as lendas dizem. Tu Fé, olha, tem mais alguém tirando o lixo para você. Tu Fé sorriu amargamente. Esse Long Shen realmente tem coragem. Ele não sabe o que são tabus. E líder da seita, o que você quer dizer com as lendas? Ling Yunzi levantou-se e caminhou até a borda, olhando para as nuvens flutuantes que cobriam o pico da montanha Skywood. Os lendários da Verjanux nasceram desafiando os Deios celestiais, e tudo o que eles fazem é desafiando-os. Eles não temem a opressão dos Taos celestiais, desafiando suas leis. Tal pessoa ousa resistir até mesmo à vontade dos Deios celestiais,
nem mesmo se importando com as leis estabelecidas por eles. Você acha que eles se importariam com as regras do nosso mosteiro? Tu Fé balançou a cabeça, os da Verdun são loucos. Se eles agirem assim, então o único resultado seria a morte. Quem ousa resistir aos taus celestiais? Se você vivia nos 1000 mundos principais, precisava cumprir as leis dos taus celestiais. Somente compreendendo e seguindo a vontade dos taus celestiais você poderia viver. Desafiar os céus era pedir tolamente a morte. Não importa o quão poderosa uma pessoa fosse, ela sempre estaria sob as leis dos taus celestiais. Não era de admirar que todos os da Verdun fossem como estrelas cadentes, subindo abruptamente e explodindo em seu brilho como fogos de artifício, apenas para ter vida curta e desaparecer. Dos especialistas que estavam no topo deste mundo, nenhum era um divergente. Isso porque os da Verdun só tinham um destino, serem exterminados sob os taus celestiais. Então Tu Fé não pôde deixar de suspirar tristemente. Desta vez você está errado. Às vezes, o processo é ainda mais importante do que o resultado. O mundo é infinito e os cultivadores são como grãos de areia. Mas quantas pessoas são capazes de ter uma boa morte? Mesmo que eles cumpram os Deus celestiais, enquanto atacam os reinos primos acima, a maioria ainda não é destruída sob os Deus celestiais. A morte não é o fim. A jornada é a parte mais importante da vida de um cultivador. Existem milhões de taus ao cultivar. Alguns são grandes taus, enquanto outros são taus comuns. Quanto a alguém ter um grande Deus ou um Deus comum, quem pode dizer? Como ninguém pode, então ninguém tem o direito de julgar o caminho que os outros escolhem. Lembre-se, não importa quão alta seja a sua base de cultivo, você deve manter um coração humilde. Ling Yunzi solenemente deu a Tu Fé um lembrete. Tu Fé curvou-se respeitosamente. Muito obrigado, líder da seita. Sentindo meu estado de espírito atual, ele melhorou bastante. Parece que eu realmente estava muito apegado. Tu Fé estava cheio de respeito por Ling Yunzi. Ele podia sentir que em termos de estado mental, ele era muito deficiente em comparação com ele. Mas, líder da seita, já que Long Shen matou outros, de acordo com as regras, ele deve ser expulso, disse Tu Fé. O potencial de Long Shen era infinito. Mas eles também não podiam mudar as regras do mosteiro. Tu Fé realmente não suportaria expulsar tal gênio. Não se preocupe com isso. Vamos apenas observar um pouco mais. Ling Yunzi sorriu e continuou assistindo. Ele queria ver o que o ancião Sun faria. O próprio ancião Sun nunca esperou que Long Shen fosse tão ousado a ponto de matar pessoas aqui. Mas isso realmente o encantou por dentro. Quando Long Shen matou os 3 primeiros, ele ficou muito surpreso, mas foi totalmente capaz de impedi-lo de matar os outros 2 traidores. No entanto, ele não queria que Long Shen violasse ainda mais as regras da seita. Dessa forma, ninguém poderia protegê-lo. Long Shen, você é muito descarado. Você matou membros da mesma seita na competição. Com um coração tão frenético e métodos perversos, você não é diferente dos demônios corruptos. O ancião Sun apenas se levantou com justiça quando viu que Long Shen já havia quebrado tantas regras quanto ele iria fazer agora. Com a ajuda de Tang Wan'er,
Long Shen se recuperou um pouco. Embora ele não pudesse lutar, ele poderia pelo menos ficar sozinho agora. Ignorando levemente o apoio deles, ele deu alguns passos. Embora ele ainda estivesse extremamente fraco, depois de vê-lo matar 5 condiscípulos, todos à sua frente recuaram, abrindo caminho para ele. Quanto a Tangvan e Ezequiel, eles seguiram atrás dele. Ambos estavam preocupados com sua punição. Olhando para o ancião Sun com sua expressão hipócrita, ele riu de repente. Vergonhoso. Do que está rindo? Enfurecido ancião Sun. Estou rindo de você, um velho idiota que está claramente rindo alegremente por dentro, mas agindo como um homem justo com moral. Até uma prostituta mentirosa é melhor do que você, disse Long Shen com desdém. Tangvan e Ezequiel se entreolharam, ambos vendo o desespero nos olhos um do outro. Long Shen realmente os fez gostar e odiá-lo. Mesmo neste momento, ele foi propositalmente para enfurecer o ancião Sun. Eles realmente esperavam salvá-lo, talvez de alguma forma aliviando sua sentença. Afinal, o potencial de Long Shen era tão grande, e as regras do mosteiro favoreciam os fortes. Mas o insulto de Long Shen arruinou completamente qualquer uma de suas esperanças. Dar um tapa na cara do ancião Sun assim e depois pedir um favor a ele era apenas buscar a humilhação para si mesmos. Long Shen, não fale bobagens. O irmão aprendiz Sênior Orn se aproximou e deu um lembrete a Long Shen. Ele deu a ele um olhar significativo, dizendo-lhe para não resistir e que ainda havia uma chance. Long Shen sorriu levemente e acenou com a cabeça para o irmão aprendiz Sênior Orn. Ele estava grato por suas boas intenções, mas também estava desamparado. Talvez ele pudesse aceitar um pouco de humilhação, mas não era capaz de aceitar que seus amigos fossem intimidados. Mais importante, ele foi incapaz de aceitar ser traído. Aquilo havia deixado dentro dele um ódio inesquecível, ódio que o fazia querer matar todos os traidores. Long Shen zombou do enfurecido ancião Sun. Embora eu não seja membro do mosteiro há muito tempo, sei que o objetivo do mosteiro é usar a retidão para erradicar a maldade. Mas todo mundo já viu o que acabou de acontecer. Como é essa justiça? Usando a confiança de camaradas para apunhalá-los pelas costas. Tiek Zayen zombou, idiota, isso se chama estratégia e inteligência. Tudo é justo na guerra, e se você não conseguiu nem pensar nisso, isso significa que você foi estúpido. As palavras de Tiek Zayen imediatamente enfureceram todo o pessoal de Tangvan e Ezequiel. Que porcaria é essa? Aqueles que se juntam às nossas facções são nossos irmãos. É assim que você trata nossa confiança. Foda-se sua avó. De acordo com suas palavras, todos nós devemos parar de cultivar e começar a esfaquear uns aos outros pelas costas. Uma chuva de maldições caiu sobre Tiek Zayen. A traição sempre foi a coisa mais dolorosa para as pessoas. Mas Tiek Zayen apenas zombou com um sorriso zombeteiro em resposta àqueles discípulos inflamados. Guiyang, Lei Qiansang e todo o seu povo ficaram juntos, olhando com desdém para eles. Lixo desprezível sempre será apenas lixo, não importa o quanto eles cultivem. Long Shen, vamos apoiá-lo. De repente, 2 pessoas saíram da multidão e ficaram ao lado de Long Shen.